Oi, turma que assiste o nosso podcast da AgroSkills, a nossa aceleradora de carreiras no agro. Você que é jovem, você que está estudando, está se inserindo no agronegócio e quer entender sobre carreiras de sucesso, o lugar é aqui. E hoje a gente tem o prazer de convidar, e ter aceito, o nosso convite, Paulo Garcia, ele que é um parceirão aí de outras épocas, tanto da Ana Carolina Cavalcante, que é a nossa fundadora da AgroSkills, quanto, eu tive o prazer também de conhecer e bater um papo num café no ano passado. Paulo, muito obrigado por ter aceito esse convite para a gente poder bater um papo sobre você, sobre a sua carreira e sobre a sua vida. Obrigado a vocês pelo convite. Coisa boa. Gente, quem não conheceu o Paulo, Paulo Fachinelli Garcia, acabei de descobrir que ele tem um Fachinelli ali no meio. Paulo, que já foi, CFO da Eurochem, quem não conhece, já foi controller, da parte financeira ali da Eurochem. Já atuou em empresas como Agrogen e hoje está no desafio da BR Agro. É isso? Perfeito. Conta pra gente quem é o Paulo pessoa física, Antes da gente falar do Paulo CNPJ, do Paulo Carreira. Paulo é casado, tem filho, nasceu aonde? Vamos lá. Paulo é goiano, nasceu aqui em Goiânia, morou, acho que a infância inteira, em Palmas, no Tocantins, E, enfim, sou casado, tenho 2 filhos, um mais novo de 1 ano e o mais velho vai fazer 4 agora em outubro. Legal. E gosto de pedalar, andar de bicicleta com os amigos, estar com a natureza, um pouco disso. E gosta de Goiânia, E gosto de Goiânia. Quem quiser, gente, o Paulo, ele é goiano do pé rachado mesmo, porque assim, acho que todo goiano Eu sou de Rio Verde, Paulo de Goiânia. A gente gosta de Goiânia. Goiânia é bom, É o melhor lugar do mundo. Melhor lugar, pelo menos a melhor capital do mundo. Então, o Paulo usufrui muito, desse ecossistema que Goiânia tem, sem deixar de lado o agro, É isso aí. E como é que você entrou no agro? Olha, como eu falei, eu cresci numa cidade relativamente pequena, Palmas, E na época, meu pai, ele sempre, minha família como um todo, sempre teve fazenda, Então eu acabei convivendo muito com isso, Na época, acho que foi até uma coisa impensada, mas final de semana, etc., meus pais sempre fazenda e eu com eles, Meus amigos, ia para festa, outra coisa, eu ficava com vontade de estar lá, mas não podia, estava na fazenda ajudando, E fui fazer faculdade em São Paulo, Ali estava numa vontade de entrar no mercado financeiro, de empreender, essas coisas, e enfim. Só que São Paulo... Dinheiro. Exatamente. Por aí. Mercado financeiro, dinheiro. Exatamente. E aí, poxa, acabei entrando em banco de investimento, boutiques de M&A, funding, fiz um trabalho gigantesco, aprendi bastante, evoluí muito nesse momento, mas eu percebi que São Paulo, Palmas e Goiânia são realidades completamente diferentes e eu não me encaixava muito naquilo, Então, a primeira oportunidade que surgiu para sair de São Paulo e vir de volta para as minhas origens, que foi ali na Fertilizantes Tocantins, que depois virou Eurochem, voltando para o agro, que era um setor que eu conhecia, que eu gostava, que eu já tinha crescido, Então eu falei, putz, tudo a ver. Vou voltar, vou topar o desafio, vou em frente. Arrasou. Para quem não sabe o que é funding, para quem não sabe o que é um M&A, pode explicar para nós? Claro. M&A é fusões e aquisições, Então era uma boutique que tinha esse foco, de fusões e aquisições, buscar possíveis investidores, parceiros, para poder fomentar o crescimento de alguma empresa ou simplesmente vender uma empresa que eventualmente o acionista não tem mais interesse, E o funding é a captação de recursos, Você vai, através de mercado de capitais, através de bancos, através de investidores, buscar recursos para poder viabilizar ou sustentar as atividades da empresa. Não estava prevista essa explicação, essa foi de graça, viu, gente? A próxima ele vai cobrar. É sensacional. E você passou quantos anos em São Paulo? Ao todo foram 8 anos em São Paulo, 4 de faculdade, mas sempre trabalhando e mais 4 ali atuando no mercado financeiro. A graduação foi em quê e aonde? Foi administração de empresas na FGV. Isso. Gente, não olhem para a carreira do Paulo Garcia, Lógico, isso não é determinante, Paulo? Mas, lógico que uma boa formação, uma boa qualificação e graduação numa boa instituição como é a FGV, como é a administração, sem um bom perfil, um bom CPF por trás, porque a gente costuma dizer na AgroSkills que as skills são mais valiosas, as soft skills, que são as habilidades, o interesse, o engajamento, a dedicação, a proatividade, elas são mais valiosas do que ser um administrador, do que ser um agrônomo, do que ser um zootecnista. De fato, elas corroboram para o sucesso, Paulo? Então me conta,
formou, trabalhou e decidiu que queria voltar para as origens. Para onde você voltou primeiro? Para Goiás, para Tocantins? Para onde? Para Palmas. Para casa mesmo. Exatamente. E aí? Já Olha, voltou casado? Voltou solteiro? Não, voltei solteiro. Conheci minha esposa lá, inclusive. Legal. Mas, enfim, como foi, né? Bom, o primeiro momento ali foi um baque, porque o mercado financeiro te demanda algumas skills, um comportamento diferente, né, do que é a vida real dentro de uma empresa. Então, acho que no primeiro momento eu tive um certo impacto nesse sentido, né? Eu trouxe uma bagagem comigo de comportamento e de conhecimento técnico, que naquele momento ajudou muito. Estava ajustado. Estava ajustado, mas o comportamento frente ao que a empresa demandava, eu tive que me adaptar. Então, acho que nesse primeiro momento ali foi um baque para mim. Eu falei, nossa, eu estou errado, eu tenho que entender a dinâmica de como as pessoas funcionam aqui, né? Acho que esse foi o maior desafio. E depois tiveram outros desafios, porque aconteceram algumas mudanças dentro da empresa que eu tive que abraçar, né? Em virtude da necessidade da empresa. E, enfim, eu posso até mencionar, eu entrei para poder ajudar no M&A, né? E aí passou um tempo... Era Tocantins. Que era Fertilizantes Tocantins, estava buscando ali um parceiro, e, enfim, eu entrei para ajudar nessa parte, montar orçamento, enfim, e ajudar a empresa nesse sentido. Mas com pouco tempo de casa, acho que em menos de um mês, a pessoa de crédito acabou saindo da empresa. E eu lembro, o chefe, o CFO e também o dono depois me chamaram, Paulo, você trabalhou em banco, né? Acho que você pode cuidar dessa parte aqui pra gente. Gente, eu não conheço o PR, né? Eu não conhecia mesmo na época. Eu tinha ouvido falar, mas trabalhar com isso, avaliar, nunca tinha. E aí o dono literalmente pegou na minha mão, eu vou te ensinar o que é o CPR. Ele me deu uma aula, assim, foi umas 5 horas de aula, ele me ensinou tudo, um script inteiro. Assim, o dono lá, ele sabia de cor salteado todas as áreas, era incrível. E aí eu, desde então, comecei a atuar na área de crédito conforme ele tinha me passado o script, né? Então foi muito bacana. Quando eu entrei, a empresa faturava, acho que seus 700 milhões. Quando a gente saiu, estava na casa já de quase 5 ou 6 bi, não me lembro agora de cabeça. Um amuleto da sorte, né, gente? Um amuleto da sorte. E a parte de crédito estava chegando num bi já. Eu falei, não, já estamos virando um banco praticamente. Que sensacional. Foi. Isso era parte do projeto da Fertilizantes Tocantins ou isso foi acontecendo? Foram etapas, Porque né? o M&A, ele é construído, né? Ele a empresa, ela decide Exato. que ela vai ser adquirida ou que ela vai fusionar, né? Como é que é? Exato. Bom, foram etapas. Então, no primeiro momento, a gente tinha o papel ali de buscar funding e de buscar um parceiro para a empresa, né? E eu abracei essa parte de crédito. Passou mais um pouco tempo, acho que 3 ou 4 meses, eu tive que abraçar também a parte de finanças da empresa, a tesouraria, contas a receber, contas a pagar, cobrança, né, que não estava também ali no meu escopo, e eu acabei conseguindo ajudar a apoiar a empresa nesse sentido. Quando a gente conseguiu encontrar, né, o parceiro, que foi a Euroquem, que comprou a empresa, aí sim mudou completamente o escopo. A gente tinha metas bem definidas para chegar até 2022 com faturamento X, um volume X entregue, um EBITDA também definido, e esses números a gente conseguiu alcançar em 2019, né? Ou seja, bem antes do que foi definido. E, enfim, foi muito bom porque o negócio que era para fechar em 2021, 2022 acabou sendo adiantado, nós fechamos em 2019, né, a avaliação, e 20 houve a liquidação. Então foi muito bacana. Eu pude participar, tanto no primeiro como no segundo momento, da negociação, do valuation, do shareholder agreement, due diligence, tudo você imaginar que envolve esse trabalho, que era parte da expertise que eu já tinha adquirido em São Paulo, e parte coisas que os russos, né, que foram o pessoal que adquiriu, acabou demandando coisas que eu também não estava no meu dia a dia, não tive a experiência no passado, e acabei aprendendo ali. E aí vocês se preparem, né? O mercado de trabalho é isso, né, Paulo? É sobre não estar preparado, mas estar apto a realizar, né? E o profissional que tem valor é exatamente esse. Não adianta eu falar, eu sou de crédito e cobrança, não me bote para fazer impostos. Se você quer crescer, se você quer, de fato, né, ser um profissional transversal, valioso, né, e aí esse bate-papo com o Paulo é sobre isso, sobre como a carreira do Paulo foi gerando valor para o CNPJ dele, né? Então, e como a gente constrói carreiras e uma vida, né, por trás do trabalho. Então, pessoal, botem, né, e a gente conversou mais cedo, né, de que esse bate-papo é para jovem, para olharem, quero ser um CFO, quero ser um controller, quero ser um cara de M&A, quero ser um cara estratégico, mas olhem o que ele teve que fazer por trás disso, né? Então,
Não é simplesmente encontrar um desafio e achar que aquele desafio vai ser, né, do ponto A para o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B tem vários pontos, né, Paulo? Muitas curvas, né? Então, eu mencionei esses, mas também tive que cuidar da parte de pricing, fazer preço, a lista de preço da empresa. O que isso teria que a ver com finanças, né? Mas eu tive que fazer lista de preço, tive que fazer hedge, que tem a ver, mas a empresa demandou alguém que cuidasse, não tinha, o Paulo levantou a mão, eu quero fazer. Né? Proatividade. Então, controladoria, fazer conversão de balanço de BR-GAAP para IFRS. Também eu não teria que fazer isso, eu não sou contador, sou administrador, né, mas eu consegui, muito bem apoiado pelos meus colegas de trabalho que estavam lá, que são super competentes, né, e me deram o caminho das pedras, eu soube absorver o conhecimento deles e traduzir no que os russos queriam. Então, arrasou. Cara, sensacional. Para quem não entende, né, a Eurochem, ela é fruto da Fertilizantes Tocantins junto com a Eringer, certo? Não, isso. A Eurochem comprou a Fertilizantes Tocantins primeiro, depois comprou a Eringer. Isso. Então é um grupo, né, hoje, né, majoritariamente russo, mas eles têm sede na Suíça, é isso, não é? Tem sede na Suíça. E aí é um dos grandes, né, M&As que a gente consegue acompanhar. O Zé é do Tocantins, certo? O Zé Eduardo, ele é goiano, de Goiano, Iara, isso. mas ele morou muito tempo em Tocantins. Bacana. Então, vocês entendam aí, gente. Mas eu tô trabalhando em Goiás, eu tô trabalhando aqui em São Simão, em Goiás. Não tem para onde ir. Cara, se você estiver num grande empreendimento, com grandes colegas, com grandes profissionais, tudo pode acontecer. Pode um negócio familiar virar uma grande multinacional, um grande player do setor do agro ou, né, do setor que você está aí assistindo, né, pode estar acompanhando ou se desenvolvendo. Então, tudo depende de pessoas e de processos, né, Paulo? Você concorda que é mais ou menos por aí? Sim. Você acha que o sucesso desse processo que você aí participou, né, junto com os colegas, junto, né, com as lideranças, ele tem quantos % de pessoas e as skills que essas pessoas têm e quanto do mercado? Foi sorte, o mercado estava absorvendo? Me conta aí um pouquinho. Olha, tem um pouco dos dois, com certeza, né? Mas sorte, eu diria que tivemos ali uns 10, 15% de sorte. O restante realmente foi o trabalho duro das pessoas, a análise, né, os fundamentos que estão por trás, o processo que foi traçado para poder alcançar a meta. Né? Então, reuniões envolvendo todo mundo. Acho que o dono lá, o Zé Eduardo, ele tinha essa mentalidade. Né? Então, assim, você entrou lá na Fertilizantes Tocantins, por exemplo, você fala, putz, eu dou conta de fazer isso. Ele não ia ficar te julgando, ele te dá, tá bom, você dá conta? Então toca, o negócio é seu, né? Então, assim, deu errado também, depois aguenta, mas enquanto estiver dando certo, o mérito é seu e você... Então, assim, ele teve esse mérito muito importante de reconhecer pessoas talentosas, colocar no lugar certo, desenhar as peças do xadrez no momento ideal e que fez a empresa chegar onde chegou num curto espaço de tempo. Tinha 5 anos de prazo, chegou em 3, né? Então... isso é mérito dele e das pessoas que estavam lá engajadas e fazendo acontecer. E cumprindo prazos, né, e metas e etc. Show de bola. Quando é que o Paulo sai da Fertilizantes Tocantins, Eurochem, e passa para o próximo passo e por quê? Qual é a motivação? Bom, eu fui do próximo passo para a Agrogem, que era uma empresa de familiar, mas também era do José Eduardo, né? Ele acabou, durante esses eventos de liquidez que a Fertilizantes Tocantins proporcionou para ele, ele comprou terras, investiu, começou a plantar, abriu um confinamento, só que era muito assim, ele decidiu profissionalizar isso, né? Fazer isso virar um grande projeto, uma grande empresa. E ele me convidou na época, falou, tô saindo, você sabe, não posso levar ninguém daqui, eu fazia parte de uma lista de funcionários-chave, então ele teria que inicialmente... Faziam parte do acordo, né? Ficavam. Parte do acordo, eu tinha que ficar, né? Então, foi um momento bacana, porque eu tive reconhecimento dele pelo trabalho que eu tinha feito lá, né? A vontade que ele teve de me manter perto e ajudando ele no crescimento dessa empresa, da profissionalização dela e do ajuste. Então, na verdade, foram duas coisas. Foram a possibilidade de continuar perto de uma pessoa que eu admirava enquanto empreendedor, que, né, sabia tomar as decisões, e a percepção de que dentro de uma multinacional, quando você não tem assim, uma ligação muito próxima com o seu líder, você fica um pouco travado.
né? Você tem que... Eu tinha essa percepção ali dentro. Então, enquanto Euroquem, eu tinha a percepção de que, poxa, eu tenho uma relação muito boa com o meu chefe e com o chefe do meu chefe, eu consigo fazer a diferença aqui dentro. Como que isso vai ser após a saída deles, né? Então, eu fiquei nessa dúvida, na época, e eu topei ponderando essas duas coisas. Vou continuar perto dele, vou fazer um trabalho que vou fazer a diferença numa empresa, eu vou conseguir impactar, e aqui eu não sei se eu consigo impactar da mesma forma. Porque ela cresceu muito. Porque ela cresceu muito. E aí uma série de políticas, uma série de coisas que eu não sei se era exatamente o que eu queria naquele momento. Eu queria continuar me desenvolvendo, continuar crescendo para chegar onde eu queria chegar. Então foi isso que foi minha decisão. Né? E na Agrogen foi assim, uma construção similar ao que aconteceu na Tocantins, né? Ou seja, tudo buscar financiamento, visitar a Faria Lima a cada 6 meses para apresentar a empresa, mostrar o que a empresa está fazendo, aonde ela vai, mostrar o orçamento e depois voltar na Faria Lima e mostrar o orçamento era esse, a gente entregou, não, porque o mercado deu vaca louca, a gente estava com hedge, isso protegeu o X%, o que aconteceu, explicar isso, né? Acho que isso foi muito bacana e eventualmente a empresa estava com limite de crédito nos bancos de praticamente o dobro do faturamento dela. Então, isso foi muito bom. Sensacional. Acho que isso fez a gente despontar muito, proporcionar para a empresa algo que eu acho que são poucas empresas que têm dentro do agro, né? Você ter essa abertura no mercado financeiro, né? Os caras te conhecerem, saber o que você está fazendo, te acompanhar de perto. E, claro, tem um mérito meu, do CFO, do dono também, que acreditou em fazer isso, mas dos funcionários da empresa que se engajaram com o orçamento que estava desenhado e trabalharam para entregar aquilo, né? Então, isso foi muito bom também. E aí, quando você falou de faturamento ali da fertilizantes, antes e após, como é que foi a Agrogen? A Agrogen, ela já existia, você estava falando que ela já existia, ela foi profissionalizada, você participou desse processo. Teve algum impacto, assim, também de número de fazendas, de cabeça de gado, de faturamento? Bom, na Agrogen tivemos um movimento similar, sim. Quando eu entrei, a propriedade do Zé tinha um confinamento com capacidade de 18 mil cabeças de gado por ano, de abate, né, de vazão. E, bom, quando eu saí de lá, a gente já tinha uma capacidade entre 120 a 140 mil cabeças de gado por ano. Então, hoje, ele é o maior confinador de gado do país que não tem ligação com frigorífico. Você tem maiores... Tipo independente. Exatamente. Você tem maiores que ele, mas que tem uma ligação. Eles só abatem no frigorífico específico. O Zé Eduardo não. Sistema agroindustrial, né? Ele tem abertura para bater com quem ele quiser. Então, teve esse aspecto. Teve outro também no número de fazendas, né? A gente adquiriu várias propriedades nesse meio do caminho, era um único cluster, virou depois 3 clusters, se não me engano agora, então teve uma abertura significativa também. Carol, vamos contratar o Paulo, Carol, para nós duplicar o faturamento, mulher. Paulo, sensacional. E aí você fazendo isso tudo daqui de Goiás, né? Você não estava em loco no Tocantins, mas lógico que tinha essas viagens, né? A São Paulo, a Tocantins. Exato. Para poder fazer essa gestão. Exato. Eu tinha uma agenda a cada 15 dias no Tocantins, né? Para poder acompanhar, passava uma semana, 15 dias. No começo eu cheguei a passar 3, 4 semanas lá para poder entender. O Zé Eduardo tem isso, né? Tanto quando eu entrei na Tocantins, acho que na primeira semana ele me pegou, me levou na fábrica, me mostrou o processo inteiro, me ensinou como é que ensacava o fertilizante. Então, isso foi... Que legal. Na época, eu falei, nossa, que bom, tô aprendendo aqui como a operação trabalha, né? E com a hora cara, né? Porque o dono ensinando, né, gente? A hora custa cara, né? Cara, e quando eu fui pra Agrogen, mesma coisa, né? Fui pra fazenda, passei lá, acho que foi umas 2, 3 semanas lá com ele. E, claro, com todos os que estavam em volta, aprendendo todas as etapas da agricultura, do confinamento, como é que funcionava, por que fazia assim, por que fazia assado. Tudo isso para poder entender como a empresa funcionava e conseguir montar um orçamento de qualidade que depois ninguém pudesse falar, putz, mas isso aqui não é bem assim. Não, você me ensinou assim, então é assim que tá modelado e é assim que a gente vai trabalhar. Paulo, fica uma dúvida, e a gente teve um convidado também meio flexível cognitivamente, assim como você, né? Eu costumo dizer que flexibilidade cognitiva é a moeda do século no que tange a carreira. Você é um administrador, mas com certeza você consegue desenhar o custo de uma arroba, com certeza você consegue mensurar o custo de uma sacaria, de um fertilizante. E aí, fica aí para essa turma que está nos assistindo, como é que um administrador, Faria Lima, ali de São Paulo, lógico, com origem aqui do Centro-Oeste,
consegue, né, além de olhar para os números, porque essa é o seu seara, mas também olhar para os negócios com tanto subsídio, né? Falar de gado de corte, pecuária, confinamento, boi, arroba, insumos, falar de fertilizante, mercado exportador, M&A, etc., mas sem perder o olho no número. Como é que você fala tão bem do agro sem deixar de ser um administrador? Olha, eu acho que isso tem origem, acho que em várias coisas, né? Acho que a primeira, lembrando até da minha infância, assim, não sei se meu pai fez isso conscientemente ou não, né? Mas eu, desde pequenininho, me lembro de participar de reunião no banco, reunião com um amigo dele, de fazenda. Então, ele me ensinava muito ali como é que a fazenda funcionava. Então, eu conseguia enxergar um pouco de que tinha que fazer para a novilha crescer. Meu pai ele engordava novilhas. Então, Legal. eu comecei a aprender isso ali. Na época, eu não estava tão ligado a número, mas depois ele comprou um sistema e falou: você vai cuidar do sistema, né? Então, você que vai preencher o sistema, você que vai fazer tudo. Fiquei responsável por isso, né, desde pequeno. E depois, eu acho que depois, é claro, você vai para a faculdade, você acaba tendo um distanciamento dessa vivência, porque você passa a ter uma cabeça muito mais teórica de como as coisas funcionam. E quando eu vou para banco, isso também se distancia um pouco mais. Isso se distanciou um pouco mais, porque ficou mais teórico ainda, né? Você conversava com os clientes te explicavam as coisas e você, claro, conseguia de alguma forma entender o que ele estava dizendo, mas você não estava vendo aquilo. Quando eu volto para a economia real, para empresas, eu tive a sorte, de novo, de pegar um empreendedor que me levou para ver o chão de fábrica, para ver como as coisas funcionavam. Então, ali eu consegui relembrar do meu passado, de ver como faz e onde reflete isso, né? Então, eu acho que foi um pouco dessas duas coisas. Então, assim, colocar a mão na massa, não ter qualquer tipo de aversão. Putz, o cara vai me ensinar a ensacar uma sacaria. Você não pode interpretar isso como sendo uma coisa ruim. Na prática, é uma coisa boa, porque é um aprendizado que você não tem. Você está vendo na vida real como funciona. Você vai para um confinamento, você entender como é feita a ração do confinamento, como que isso é colocado no coxo, a periodicidade, o que é feito com as sobras, que cálculo que você tem que fazer com o que sobrou versus o que foi colocado, para saber se os bois absorveram o que foi colocado ou não, quanto isso vai refletir em ganho de arroba, em ganho de carcaça. Então, assim, é realmente uma conexão que você tem que fazer na prática, não tem outra forma. Você tem que ter um olho de dono e entender exatamente aonde que o dinheiro está indo, para onde ele vai, e quando você entende o percurso inteiro dele, é que você pode falar: não, agora eu entendo como esse negócio funciona. O podcast já pode acabar, gente, né? Só com esses últimos 5 minutos aqui, porque é sobre isso, né, Paulo? Não adianta querer ser gestor se você não entende como o processo acontece lá na ponta com o seu funcionário. E o inverso também, né? Então, acho que o Paulo aqui deu um exemplo aqui de humildade, né? Então, entender que, lógico que você teve, né, a graça de ter o Zé pegando na sua mão em outras oportunidades, mas independente de quem pegou na sua mão, se você não faz questão desse aprendizado, o Paulo hoje seria um profissional muito diferente do que ele poderia ter sido, né? Com certeza. Então, a humildade de entender que o processo de chão de fábrica reflete sim nos números e que o inverso também tem que ter conhecimento, né? O cara dos números também precisa comunicar por que os números são os números que são, para quem de fato fez, né, a conversão alimentar do gado, fez a oferta ali da fibra, né, do carboidrato, da proteína. Gente, isso acho que você resumiu muito bem, visão de dono. E visão de dono é soft skills. Ter visão de dono para a sua carreira foi, eu acredito que 200% do que você conseguiu colher, certo? Certo. Você plantou visão de dono e colheu visão de dono. Exato. E colheu, na verdade, uma carreira de sucesso, né? Hoje o Paulo Garcia, para quem, né, é do agro, a gente sabe, é um grande, né, vou falar CPF, né? Mas um grande CPF por trás de grandes CNPJs que, né, tiveram a sua história e aí modificadas, e o mercado só chancela negócios por números, né? Exatamente. Posso estar errada, mas o negócio tem valor quando ele tem valor de mercado, né, Paulo? Eu acho que o negócio ele se concretiza em função de números, principalmente, mas ele também olha quem está por trás. Eu acho que o processo caráter, de pessoas, né? o caráter de quem está por trás, o que essa pessoa fez, o que ela está fazendo, aonde que ela vai. Quando a história fecha, faz sentido, acho que isso também tem um peso grande.
Eu vi isso várias vezes, né? Ou seja, você ter eventualmente alguma empresa que está com dificuldade, ou senão você precisa de fechar um negócio que às vezes o número não está muito bom. Não, mas é o fulano que está lá, ele vai dar conta, ele confia no trabalho dele, depois você recebe uma ligação, né, do gestor, de outra pessoa te fala, fechei o negócio, mas confiando no cara, ou em você. Então isso é muito gratificante Valioso. também de você ter essa valorização, né? Isso é reputação, né? Isso é carreira, e uma carreira bem consolidada é reputação. E acho que você falou bem, né? A gente passou aí por alguns momentos, o agronegócio no início do ano não está. A gente tem visto, né, muitos movimentos estratégicos, não estratégicos, né? Ou de mercado em si mesmo, né? Quem entrega resultado fica, quem não entrega sai. Né? Os grandes players que têm uma boa gestão e uma grande saúde financeira e comercial despontam, e quem não tem, ou são comprados, ou são, né, de certa maneira, suprimidos no ganha-ganha do agronegócio. Mas quando você fala de reputação, é muito valioso, e aí eu gosto de olhar porque, olhando financeiramente, isso é muito valoroso. Você ter empresas aí que passaram ou que irão ainda passar, isso não é um ponto ruim, por recuperações judiciais. Existem bancos que fornecem crédito para o cara por trás do CNPJ em recuperação judicial. Porque a reputação do cara é um grande pagante, é um grande empresário, é uma grande figura, né, que cumpre prazos, cumpre contratos. E o agronegócio tem muito de reputação. Tem, Paulo? Você acha que o profissional, ele pode, né, e para a gente ver a sua carreira, né, você teve em 2 momentos ali com o mesmo gestor. Não dá para ter uma reputação X num lugar e uma Y no outro lugar. Tem que ter uma coerência, não tem? Tem que ter uma coerência, o cara tem que ter uma linha de atuação muito próxima, né? Mas assim, a questão da reputação, eu vi várias vezes, enquanto crédito, na Fertilizantes Tocantins, eu fazer uma análise ali que análise perfeita, não vou dar crédito para esse cara por esses motivos, e fazer um e-mail bonito, gigante, tecnicamente falando, e aí vem a pessoa baixa nas suas costas, parabéns pelo e-mail, mas eu conheço o fulano, ele vai pagar, fica tranquilo. Né? No primeiro momento, você fica frustrado, claro, fiz um trabalho gigante aqui para poder, né? O fundamento era bom. O fundamento, né? E aí vem uma carteirada. Tem gente que não se dá muito bem com isso, né? Tem gente que fica chateado. Eu, no primeiro momento, também fiquei. Mas depois o cara pagou. Então eu falei, então onde que eu errei? Né? Então, acho que ter também essa humildade, que nem sempre a gente está correto, e entender o que estava por trás é essencial. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Na economia, na administração, né? E mesmo eu não sendo administradora nem economista, e nem você sendo um veterinário ou um agrônomo, a gente tem que entender que o fundamento ele é valioso para embasar o negócio. Mas que existem as nuances de mercado, né? Seja reputação, seja caixa, seja o próprio mercado que valida aquele negócio, ou valida aquele profissional ou aquele empreendimento, chancelando aquilo dali, né? Então, ok. Fertilizantes, Agrogen. Depois da Agrogen, para onde a gente foi? Depois da Agrogen, fui para São Paulo, trabalhar como CFO na Fertitex Agro. É uma trading do agronegócio. Ela basicamente origina grãos via barter. Então, ela fornece os insumos defensivos, fertilizantes, pacote tecnológico para o produtor rural, e como forma de pagamento pega os grãos e exporta isso. E exporta isso para os principais países importadores desse grão. Né? A atuação dela é no Pará e o escritório ficava em São Paulo. Né? Muito voltado para poder atender os bancos que também ficam em São Paulo. Então, ter uma proximidade com eles ali era essencial para a atividade da empresa, ela enxergava isso. Né? Então, foi um período curto de passagem, mas foi muito bacana, porque a Fertitex, ela é uma empresa que basicamente surgiu para poder suportar uma outra empresa chamada Campo Rico, fertilizantes, né? E a Campo Rico teve um problema de logística, né? A Cargill, basicamente, ela exportava pelo Porto de Santarém, ela parou de exportar por esse porto através de caminhões, ela começou a levar os caminhões só até Miritituba, no Pará, e via barcaça até Santarém. E aí, como faltou caminhões em Santarém, o dono falou, tudo bem, eu preciso levar caminhões, o que eu vou fazer? Vou montar uma trading para fazer o que a Cargill faz. Não vou terceirizar, vou eu mesmo montar. Vou montar uma trading, fazer o que a Cargill faz, levar caminhão lá para cima. Então, ele brinca que ele tinha uma empresa de grãos fora do controle, que cresceu demais, né? Primeiro ano fez
de 40 mil toneladas e no último ano está fazendo quase 1 milhão de toneladas. Assim, foi um negócio exponencial também. Por quê? Pará é um estado que tem suas particularidades. Muitos desses players grandes, como mencionei, inclusive, não querem atuar em virtude das exigências, né, e da falta de você, às vezes, conseguir validar algumas coisas. E a Fertigtex ela conseguiu se especializar nisso, validar a documentação, comprovar que aquele produtor rural estava regular e que o grão dele poderia ser exportado. Então, ela se especializou nisso e começou a atuar nesse mercado e isso proporcionou que ela crescesse de forma exponencial. Porém, de novo, voltei para São Paulo, não me adaptei muito bem, nem minha esposa. A gente falou, quer saber, a gente gosta de Goiânia mesmo. Vamos voltar. Escola do Parque Flamboyant, Vaca Brava. Exatamente. Bora voltar. Então, vocês moraram fisicamente lá. Eu sim, ela ficou pouco tempo, foi 15 dias, eu acho, e já aconteceu algumas coisas que ela falou, não, aqui não é para mim, não. E eu como goiana, eu nunca nem tentei, nem tentarei por proposta nenhuma, porque eu acho que a coisa acontece aqui, e quem tem uma raiz assim, né, muito... a gente estava com uma convidada aqui antes, que ela falou, uma raiz campeira, né, que gosta desse jeitinho, né, caloroso e etc, eu acho que é bem bacana. Realmente, voltar para Goiás tem seu valor, né? Então, tá de volta para casa, qual é o novo desafio agora, Paulo? Agora eu estou na BR Agro, é uma revenda, né, do agronegócio. Ela basicamente compra insumos, fertilizantes, defensivos e fornece para o produtor rural, mas ela tem uma pegada diferente das outras, né? Ela vende tudo isso combinado com um pacote de serviço. Então, agricultura de precisão, serviço de apoio ao produtor rural, a venda desse grão dele de forma estruturada, ou seja, poxa, você quer vender? Ah, estou em dúvida, então tá bom, vou fazer um negócio para você aqui na bolsa, se o grão cair, você me aciona, eu te dou a diferença. Se o grão subir, você vende para quem você quiser. Então, são coisas que o produtor rural às vezes não está muito habituado, né? E a gente chega com esse pacote inteiro para ele de serviços e de produtos, né, para poder atendê-lo. E eu achei muito bacana na empresa a visão que ela tem, porque às vezes ela tem uma visão de produtos a serem fornecidos para aquele produtor via o serviço de agricultura de precisão, etc. E não é um produto que a empresa vende. A empresa fala, eu não tenho esse produto, compra do meu concorrente porque você vai precisar dele aqui. E isso, de novo, é um diferencial, porque o produtor rural ele cria um vínculo de confiança muito grande com você quando você entrega esse nível de serviço para ele, né? Então, isso... Comprometido com o negócio e não só com o seu lucro, né? Exatamente. Legal. Então, isso foi o que brilhou meus olhos. E a outra coisa foi a pegada que eles têm para chegar numa marca de 1 bilhão de faturamento em curto prazo. Então, a gente está falando de quase que triplicar o faturamento em curto prazo. Então, eu estou engajado nesse projeto, muito pensando, né, nesse suporte, em ajudar a empresa a viabilizar isso. Na verdade, gente, trouxe o Paulo Garcia, já deu certo. Eu vou começar a vender todos os meus bens para poder contratar o Paulo, porque eu já vi que o patrimônio, o faturamento, ele triplica quando o Paulo chega. Paulo, sensacional. Cara, eu não conhecia a BR Agro tão profundamente, você numa fala muito rápida aí. É como se fosse um marketplace? Não, né? É e não é. Não, e não é. É uma solução completa. É uma solução completa. A gente está se posicionando como uma plataforma de negócios mesmo, entendeu? Nós não temos marketplace, não temos... Só do agro, aplicativo, exclusivamente. Só do agro, e é via RTV, eles vão lá e levam esse pacote para o produtor rural. Esses RTVs são de outros negócios, de outras frentes, e representam quaisquer produtos, quaisquer insumos. Se eu precisar de um fertilizante, de uma semente e de um drone, eu encontro na BR Agro. Exato. Num único pacote. Num único pacote. E eu consigo acessar a BR Agro de qualquer lugar do Brasil. Não, hoje nós temos atuação restrita ainda aqui em Goiás e no Tocantins, tá? São 9 lojas ao todo. Mas físicas. Físicas. Mas eu consigo comprar remotamente. Nós não vendemos para fora do estado ainda. A atuação nossa é Goiás e Tocantins, hoje. A gente está em plano ainda, estamos montando alguma coisa nesse sentido, mas é futuro. Legal, legal. Show de bola. E o Paulo chega na BR Agro com esse intuito de chegar aí no UMBI. E quais são os próximos planos, então? Quais são as estratégias? Lógico, né, não entregue o segredo, mas quais são as estratégias, de fato, que fazem um negócio crescer tão exponencialmente e tão rapidamente? É um caixa saudável? É uma estratégia bacana? São os gestores e as pessoas? São processos muito bem definidos? Qual que é a sua opinião, Paulo? Eu acho que
a comunhão de tudo isso que você comentou, né? Você ter as pessoas engajadas, as pessoas certas no lugar certo, né? Com processos bem definidos, né? Então, hoje, o meu maior desafio lá justamente é esse, né? Eu entrei, tem pouco tempo de casa, estou com um mês de casa agora, e nós estamos nesse processo de definir, conversar, conhecer cada um, né? Então, a equipe, né, do financeiro como um todo, já conversei com todo mundo, já até propus, você tá indo muito bem aqui, mas o que você acha de ir para aquela outra área? Eu acho que você vai se destacar lá. Olha, dando uma dizer, hein? Quando a gente identifica assim, uma pessoa que ela tem potencial alocar as pessoas no lugar certo, montar uma estratégia adequada, né, e se preparar. Porque quando você consegue enxergar onde você quer ir, você desenha o como, quero chegar lá, como vai ser assim, depois vira só um to-do, né? Eu preciso fazer isso. E tendo os profissionais engajados e felizes com o que estão fazendo, o seu cliente fica feliz automaticamente. Você não precisa também ficar focando só. Acho que tem muita gente que fala isso. Acho que a Netflix, eu já vi que ela fala isso também, né? Ela faz pesquisa só interna, ela não faz pesquisa externa, porque se o funcionário dela está feliz, o cliente vai estar. Então, a gente tem essa mesma mentalidade e vamos nesse sentido. Arrasou. Gente, fiquei impactada. E, de fato, essa frase sua, até para a gente já ir caminhando para o final, que a hora do Paulo é cara e eu ainda não tenho condições de pagar, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E você falou exatamente o oposto. Eu preciso saber para onde eu vou, traçar uma estratégia, né? E fazer o to-do. O Paulo, que saiu daqui, né, do Tocantins, foi para São Paulo, né, fez os fundings, os M&As ali, que volta, que trilha essa carreira, tinha em mente estar onde está hoje, com a reputação, com as skills e com esse momento familiar e profissional de hoje, ou ainda está aquém ou está além do que você tinha em mente? Acho que muito além. Na verdade, quando eu fiz a entrevista para Fertilizantes Tocantins, né, o CFO na época me perguntou aonde você quer chegar, o que você quer ser? Eu quero sentar onde você está. Toma, receba. E na época, acho que eu falei exatamente assim, depois que eu falei eu pensei, puxa, acho que eu fui agressivo. Ou sincero. Ou sincero. Mas não, acho que... E ele era uma pessoa assim, ele brinca, né? Eu tenho a cara feia, mas eu não sou mal, não. E ele, querendo ou não, ele, de uma forma muito dele, assim, ele me pegou pela mão e me ajudou muito a desenvolver. Todas essas mudanças que eu fiz foram provocadas por ele, né? Então isso, na verdade, eu tive sempre esse coach por trás aí, que ele me ajudou a estruturar isso. Depois, na Agrogen, eu não tive a figura dele, foi um outro profissional, mas que também dei sorte, porque foi um outro chefe super, ele pegou na minha mão também e falou, cara, você precisa melhorar esse ponto. Muitos desses pontos eu não concordava. O que tem a ver, né? Mas depois que passa, você vê, putz, ele estava repleto de razão. Humildade, né? Estava repleto de razão. Então, são coisas que às vezes a gente não concorda, né? E acho que ter a cabeça aberta para você, tá bom, eu vou tentar, vou dar um voto de confiança, vamos ver onde vai dar isso. Acho que isso foi fundamental. E acho que eu tinha a direção, né? Como eu não tinha muito bem traçado, e acabou que deu certo. Você estava com o barco, a vela, o vento foi mais favorável do que você imaginava. Exato. E o que fica de próximo passo, então? O projeto é BR Agro, o projeto familiar é viver aqui em Goiás com a família. Exato. Tem mais alguma coisa que o Paulo quer? Mais algum passo profissional, pessoal, que você fala, eu ainda quero morar no exterior, eu ainda quero montar alguma coisa? Tem algum projeto? Porque olhando de fora, e eu vou falar aqui com o olhar da Samantha, parece que já deu tudo certo. E de fato deu. Mas tem alguma coisa, assim, alguma motivação? Porque a gente fala que tem que ter alguma motivação, né, para continuar. Claro, claro. Olha, falando do ponto de vista pessoal, eu ainda quero ter algumas coisas, ainda quero conquistar várias coisas para mim e para minha família, porque eu acho que são coisas que nós merecemos, né? De novo, eu volto no como. Como tem que trabalhar. Eu não posso parar de trabalhar. E quando eu falo de trabalhar, eu ainda penso que eu devo continuar como atuando nas empresas, seja no cargo que for, para viabilizar isso. Mas olhando para o futuro, eu penso em ter minha própria empresa. Não sei do que ainda, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa. Não sabe de quê? De sucesso, né, no caso.
Eu tenho uma esposa maravilhosa, empreendedora, tagarela, então eu tenho um perfil comercial maravilhoso. Eu acho que a gente consegue juntos montar alguma coisa bem bacana. Então, um pouco disso. Além de uma família bacana que já montou, né? Vamos montar um negócio. Que legal. E eu gosto de esposas empreendedoras tagarelas, porque eu me considero uma, então já quero conhecê-la. Show. Paulo, o que fica de mensagem final para essa nossa turma? Meninada que tem senso de urgência, meninada do Google, meninada do TikTok, que quer ficar milionário com um vídeo que viraliza. Mas que no agronegócio a coisa não é bem assim. Na verdade, na vida real não é bem assim. É muito trabalho, muita estratégia. Olhem para a carreira do Paulo, muita seriedade, muita responsabilidade com o negócio do outro e com a sua vida, com a sua carreira, com a sua família. E muita transparência, né, na condução dos valores, sejam eles monetários ou valores, né, de vida. O que você diz para essa meninada que tem senso de urgência e pressa de dar certo? Eu ouvi uma vez um ditado que falava assim, né? Você estuda, senão você vai para a roça. Hoje em dia é o contrário. Você estuda, senão você não vai para a roça. Né? Então, exato. Mas, tirando isso, eu acho que no primeiro momento, quando você está começando a carreira, você tem que se debruçar e entender o que você está fazendo no nível máximo. Ou seja, eu faço isso, o impacto que isso vai causar para quem está lendo, para quem está recebendo essa informação minha é esse. E como é que eu posso fazer isso de repente que eu faço de uma forma mais eficiente, começar a fornecer essas informações que quem está recebendo vai ter que interpretar para tirar um pouco de trabalho do seu chefe. Eu acho que isso também foi o que aconteceu na minha carreira. Eu sempre busquei tirar trabalho do meu chefe. Sempre busquei entender. Resolver problemas, né? Porque tem funcionário que traz problema, né? Sempre busquei levar um pouco. Olha, eu vi isso aqui, se a gente fizer isso, eu acho que é por aqui. Isso foi bom porque recebi muitos não, muita forma não é isso, é por aqui. Então eu comecei a entender como as pessoas pensavam e aonde que o que eu tinha proposto ia dar e o que ele fez, onde deu, né? E isso mudou minha forma de pensar. Então, antes de querer subir, antes de querer virar o que for, tenta se colocar no lugar do seu chefe e tentar tirar o serviço dele. Não no sentido ruim, não fazendo trapaça, nada disso, mas entender o que ele está fazendo. Acho que isso e a forma que ele pensa, né? Isso é uma pessoa realmente aberta, né? Às vezes, na época, eu me lembro quando me trouxeram um departamento de crédito, um departamento que eu não conhecia a fundo, falei, putz, o que tem a ver? Não vou ganhar nem aumento para fazer isso, né? Só serviço. Só serviço, ainda vou continuar fazendo o que eu estava fazendo e mais esse, né? Então, eu lembro que eu tive esse pensamento. Mas depois que passou, eu falei, cara, foi um aprendizado que eu fiz, um M&A, um curso gigante. Um MBA. De graça. Né? Então, olha o que isso viabilizou para mim depois, né? E depois veio a tesouraria, depois veio o pricing, depois veio o head, e assim, as condições foram as mesmas, né? Então, acho que é um pouco disso. E tem em mente que quando você muda de cadeira, as skills, né, que você adquiriu, elas vão ser importantes, mas elas ficam um pouco de lado, porque você passa a ter que olhar pessoas, né? E aí é outro skill, não adianta você... Empatia, liderança. Saber se colocar no lugar do outro. Às vezes você vai ter uma pressa, uma ansiedade. Eu faço esse trabalho mais rápido que ele. Não vou passar para ele. Eu faço aqui e pronto, né? Mas se você fizer isso, você nunca vai conseguir crescer. Nem ele, nem você. Nem você, vai ficar os dois presos, né? Então, na verdade, é conseguir deixar o outro fazer, definir a hora, a data de entrega, e aí esperar a pessoa te entregar. Se ela não te entregou, pega na mão, ensina. Eu acho que isso também foi outra coisa que viabilizou eu chegar onde eu cheguei, né? Ter essa paciência. No começo eu não tinha muito, eu sou amigo, né, todas as pessoas que passaram comigo nas minhas áreas. Eles falam, Paulo, você mudou demais, porque você, na época, você ensinava uma vez, não queria ensinar duas, né? Hoje em dia você ensina quantas vezes forem necessárias. E isso foi por causa dessa construção, desse dia a dia, dessa convivência que eu fui observando. Como que os outros fazem? Né? Será que eu estou certo? Essa reflexão tem que acontecer o tempo todo. E eu ouvia muito do Zé Eduardo, né? Quando eu estou errado, eu tenho que consertar rápido. Então, isso virou um lema para mim. Se eu estou errado, eu tenho que consertar rápido, porque senão piora mais. Então, não adianta. Legal. Gente, e essa fala dele me remeteu, inclusive, a um feedback que você deu para a gente sobre o nosso teste de perfil comportamental, acho que a maioria da nossa audiência já conhece, que é um teste que valida qual é o seu perfil, quais são seus pontos fortes, pontos fracos. E eu lembro que o Paulo, de um perfil, né, que é o perfil específico dele, a gente tem vários colegas em grandes empreendimentos.
assim como o Paulo, que também nos deram feedbacks, mas deram feedbacks sempre muito agradáveis, né? Então, deu muito certo e tal, não sei o quê, deu mais engajamento nisso, menos naquilo. E olha como é legal avaliar a sua evolução. Eu era uma pessoa impaciente. Eu sou uma pessoa impaciente. Era, né? Tenho tentado me trabalhar. Às vezes a gente não tem a paciência de explicar, de usar aquela pessoa que está ali, né, no nosso lado ou abaixo, às vezes em algum momento da carreira, porque a gente sabe que a gente faz melhor, mais rápido, mais bem feito. E aí, ao longo da carreira, e às vezes os testes não pegam isso, a gente vai lapidando porque o mercado e o ambiente de trabalho e os gestores, os pares, eles vão dizendo, cara, seja mais empático, né? Tô falando pra mim. Seja mais calma, Samantha, nem todo mundo é acelerado igual você. Nem todo mundo pega tão rápido quanto você, Paulo. E às vezes a gente tem que entender que não é sobre os elogios que a gente recebe. E aí agora eu tô fazendo uma autocrítica mesmo, que foi o insight que você me deu. De não é sobre só ouvir o ponto positivo sobre o nosso negócio, sobre o nosso teste, sobre a nossa carreira, mas olhar também para aquele ponto de melhoria, que é igual que você falou, né? Eu não ia ganhar nada mais por isso, mas eu melhorei. E aí eu fiquei mais paciente, eu fiquei mais empático. E ver o quanto é necessário que a gente abra o olho diariamente para isso, né, Paulo? Quanto eu preciso ver sobre o quão, no meu ponto de vista, no ponto de vista coletivo, o quanto eu posso ainda me melhorar quanto Paulo e quanto Samantha. É mais ou menos por aí, né? Exatamente. Então, sensacional. Paulo, mais algum recado? Mais algum insight? Porque de verdade, assim, gente, se eu posso dar mais uma dica sobre isso, é compartilhar esse conteúdo para o seu amigo administrador, para o seu amigo agrônomo, veterinário, zootecnista, economista, ser humano que queira ter uma carreira brilhante como a do Paulo Garcia. E já era um amuleto da sorte ter ele no LinkedIn, né? Poder chamá-lo de colega e tê-lo aqui no podcast aqui da Nine, junto com a AgroSkills, foi mais do que um presente, Paulo. Muito obrigada. Não tenho palavras para te agradecer a sua participação. Eu que fico sem palavras desse jeito. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que sempre que a gente começa um projeto, a gente se dedica 200% e eu vejo você fazendo isso. Parabéns e vai dar certo. Você vai muito longe. Tenho certeza disso. Obrigada. Conte conosco. Gente, esse foi mais um episódio da AgroSkills. Paulo Garcia, BR Agro, mas mais do que isso, um profissional do agro de sucesso. Conte conosco e compartilhe esse conteúdo com quem faz sentido por aí. Até mais.